Aí, sejam bem-vindos, então. Essa é a nossa quinta aula, tá, da disciplina de redes. É o quinto módulo do curso preparatório do CCNA 1. Tá? É uma aula um pouco mais curta, um pouco mais tranquila, especialmente porque vocês já estudaram isso. Tá? Então, vamos lá. O título desse módulo é Sistemas Numéricos. É um módulo onde a gente estuda alguns sistemas numéricos que têm aplicação direta no uso em redes em geral. Tá? Então, a gente vai estudar o sistema numérico binário, é aquele que é composto apenas por zeros e uns, principalmente para entender a forma com que os computadores fazem a verificação para ver se dois hosts estão na mesma rede, por exemplo. Isso tudo é feito em binário. Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso e vamos dar uma pequena olhada também no sistema numérico hexadecimal. Tá? Então, esse módulo ele acaba sendo um módulo quase que intermediário aí para nos ajudar a entender os próximos módulos melhores, né, de uma maneira melhor. Tá? Então, peraí que eu estou abrindo uma planilha aqui. Então, esse módulo, vocês vão notar que ele é mais assim, é mais rápido, é mais ligeiro, e ele tem menos questões que vão cair na prova de vocês. Então, na nossa próxima prova, o capítulo 4, que é o anterior, onde a gente viu a camada física, eu já falei que tinha uma quantidade um pouco menor de questões, né? E nesse, no capítulo 5, se eu não me engano, ele não pede nem. Eu nunca vi, pelo menos, pedir nenhuma questão, peça para converter ou para fazer alguma troca de base ou alguma coisa assim. Tá? Em compensação, esse módulo vai ser muito importante lá na frente, quando a gente for estudar a questão das subredes, até aí já faz parte do CCNA 2, né? Mas até a questão de VLANs. Então, a gente acaba utilizando mais esse tipo de cálculo. Tá? Então, os dois sistemas numéricos que nós vamos ver, binário e o hexadecimal. Tá? Como eu falei, para quem está com a memória boa, vocês vão lembrar que a gente já estudou isso no ano passado, lá no primeiro semestre. A gente teve esses dois sistemas numéricos e mais alguns na disciplina de introdução à informática, se eu não me engano. Tá? Então, endereço binário e especificamente aqui a sua utilização junto com o IPv4. Sistema de numeração binária consiste em utilizar apenas zeros e uns, tá? Que é o que a gente chama de bits. Cada casinha, cada dígitozinho binário é um zero ou um e é chamado de bit. Sistema de numeração decimal, que é o que nós utilizamos no nosso dia a dia, de maneira corriqueira, ela consiste em dígitos de 0 a 9. Tá? Hosts, servidores e equipamentos de rede usam o endereçamento binário para identificar uns aos outros. Tá? Então, aqui ele está mostrando para a gente um endereço IP, só que ao invés do clássico 192.168, ponto alguma coisa, ele está mostrando em binário, tá? Esse número aqui. Por quê? O ponto é exatamente esse. O computador faz as comparações e faz as verificações usando o binário. Então, é importante que a gente entenda esse sistema para a gente entender um pouquinho melhor como que ele vai fazer essas verificações. Tá? Cada endereço, nesse caso, IPv4, tá? É composto por uma sequência de 32 bits. Então, se eu contar quantos zeros e uns tem aqui, eu vou chegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32 bits.
cada endereço IPv4 é composto por uma sequência de 32 bits, dividida entre 4 seções chamadas octetos. Cada octeto, obviamente, tem 8 bits. Tá? Então, é por isso que a gente divide aqui de 8 em 8. E quando eu pego cada um desses octetos e converto, eu chego no endereço IP desses que a gente é mais acostumado a falar. 209.165.200.225, por exemplo. Tá? Então, essa separação em 4 blocos, 4 números de 0 a 255, ela ocorre por causa dessa divisão do binário, dos 32 bits em 4 partes. Tá? Para facilitar o uso por pessoas, e essa aqui é a parte importante, por pessoas, essa notação pontilhada é convertida em decimal. Então, por isso que a gente é acostumado a falar um endereço IP do tipo 192.168.10.10, ao invés de falar 11000000, 10101000, blá, 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 blá. Tá? Então, isso aqui é para a gente entender e conseguir replicar de uma maneira mais simples. Beleza? Aqui ele tem um pequeno vídeo mostrando como fazer a conversão de um sistema de um número entre binário e decimal. Quem quiser verificar depois lá no material da Cisco, esse vídeo está lá. Mas se vocês, né, a gente vai refazer isso aqui, e se vocês quiserem pegar no caderno de vocês do ano passado, talvez vocês lembrem um pouquinho também de lá. Basicamente ele usa para fazer a conversão o que eles chamam de notação posicional. Tá? O que significa a notação posicional? Significa que cada valor, tá? Cada valor, dependendo da posição dele, representa um valor. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui ele está me fazendo o exemplo utilizando o número, né, na base decimal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o 3 e o 2, eu tenho o número 32. O que ele está me dizendo é que eu tenho 3 dezenas e 2 unidades. Da mesma forma, se eu tivesse 432, eu teria 4 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Da mesma forma, se eu tivesse um 2 aqui, eu teria 2 milhares. Tá? Então, em cada posição que o número está, ele tem um valor diferente. Esse 2 e esse 2, os dois são o número 2. Mas por esse aqui estar na quarta casa decimal, ele vale 2.000, enquanto esse aqui vale apenas 2. Tá? E como que eu chego nesse valor aqui? Como é que eu sei que isso aqui vale 10 e esse aqui vale 100? Porque sim, o professor de matemática me ensinou. Tá? Não, na verdade é o número da base. Tá? Então aqui é base decimal, é base 10. É o número da base elevado à posição. Só que a posição sempre começa em 0. Então, 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 vale ele mesmo, 10. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 vale 100. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10 vale 1.000. Então, é isso que ele está me dizendo. Eu multiplico, eu elevo a base à potência da posição que ela se encontra, começando a contar em 0. Então, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3. Tá? Então, esse 0 vai aqui para fazer essa exponenciação. Se eu, aqui ele está me mostrando como fazer essa conversão usando aquela tabelinha muito parecida com a tabela que eu ensinei para vocês fazerem. Tá? A gente vai ver no próximo slide. Mas, basicamente, ele está multiplicando 1 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 1. Ao somar tudo isso aqui, 1.000 mais 200, mais 30, mais 4. Vai me dar o valor 1.234. Tá? Como nós falamos em decimal nativamente, isso aqui é muito fácil para mim. Eu não preciso fazer essa conta para saber que é 1.234. Eu olho para o número e entendo que o 1
está na posição da milhar, vale 4.000. Acabou. Tá? Quando eu vou para uma conversão de binário, eu tenho uma posição, uma forma um pouquinho diferente. Porque aí eu não estou usando mais a base 10, eu estou usando a base 2. Tá? Então, o número da primeira posição vale 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero vale 1. 2 elevado a zero vale 1. Na segunda posição, 2 elevado a 1. 2 na primeira potência vale 2. 2 ao quadrado. Tá? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Pelo amor de Deus, a piadinha é a mesma do ano passado. Não vale 6. Tá? Vale 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, o que ele está me dizendo é que em cada posição eu tenho um valor também quando eu estou trabalhando em binário. Para mim fazer uma conversão, vamos inventar um número aqui, ó. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Esse 1 aqui está nessa primeira posição. Quanto vale essa posição? Vale 1. Então, é 1 vezes 1. Então, 1. Aqui tem um 0. Esse 0 na posição que vale 2 não representa nada. Esse outro 0 na posição que vale 4 também não me representa nada. Já esse número 1 aqui vale quanto? Vale 8. Tá? 1 mais 8. Esse número 1001 em binário me representa em decimal o valor 9. Molezinha. Tá? Da mesma forma, ele está me fazendo o outro valor. Peraí, que tem gente pedindo para entrar na sala. Da mesma forma aqui, ele está me convertendo um outro número. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, o que, que ele está me dizendo? Nessa casa aqui, vale 1. 0 vezes 1? 0. Nessa casa aqui, vale 2. 0 vezes 2? 0. Nessa casa vale 4. 0 vezes 4, 0 vezes 8, 0 vezes 16, 0 vezes 32. Agora sim eu tenho o número 1 aqui. Na casa que vale 64. 1 vezes 64, 64. 1 vezes 128, 128. 64 mais 128, 192. Tá? Então, ele só está me explicando como montar essa tabelinha, que é a mesma que eu ensinei para vocês ano passado, só que a gente fazia de uma forma um pouquinho mais automática. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Tá? Não sei se vocês todos vão lembrar, mas a gente usava essa tabelinha no ano passado para fazer a conversão de binário para decimal. Tá? E aí colocava o número embaixo e somava onde tinha o número 1. Então é assim que ele está fazendo, mas de uma forma um pouquinho mais escondida. Tá? Mas eu acredito que seja bem tranquilo. Quando a gente fala em endereçamento IP, nós trabalhamos com conjuntos de 8 dígitos. Então, a minha tabelinha sempre vai ter 8 quadradinhos. Sempre vai até o 128. Sempre. Porque o endereço IP são 4 conjuntos de 8, o endereço IPv4, são 4 conjuntos de 8 bits. Tá? Então, aqui está a tabelinha para fazer essa conversão. Então, imagina que o computador recebeu esse endereço IP aqui, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Então, as 4 partes do meu endereço IP. 11000000 está aqui. 128 mais 64. 101010000, aqui tem um 1, aqui tem um 1,
aqui tem um 1 e acabou. 128 mais 32 mais 8 dá 168. Aqui deu 92, aqui deu 168. E agora? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Então, aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 1, 8. Aqui tem 1, 2. Aqui tem 1, 1. 8 mais 2 mais 1, 11. Da mesma forma, aqui no último, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 10. Então, se o computador pegar esse endereço de IP em binário, ele está trabalhando com o endereço de IP 192.168.11.10. 11.10. Tá? Para nós. Para ele, não. Para ele é 11000000010100000001000001000. Tá? É o endereço IP para a máquina. Para mim, para me facilitar, é isso aqui. Imagina se eu tiver que gritar para alguém no outro lado do laboratório, ó, muda o IP da máquina aí, que IP você quer? Ah, coloca aí 111000011. Pô, não vai funcionar. Então, para facilitar para a gente, 921681110. Para a máquina, todo esse conjunto de 32 dígitos binários, ou 32 bits. Tá? Então, ele converteu para a gente esse IPzão aqui para esse valor aqui. Beleza? A conversão ao contrário, ela também segue aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá? Lá no ano passado. Mas aqui ele cria um logaritmo para fazer esse negócio, um algoritmo para fazer esse negócio. Tá? Mas, basicamente, ó, o que a gente vai fazer? Eu acho que eu acredito que vocês vão lembrar disso. Imagina que eu queira converter o número 99. Tá? 99 eu quero converter para binário. Como eu ensinei para vocês ano passado, usando essa tabelinha aqui. 99 dá para tirar 128? 99 é maior ou igual a 128? Não, não é. Então aqui é 0. 99 dá para tirar 64? 99 é maior ou igual a 64? Sim, é maior ou igual. Eu posso subtrair 64 de 99. 9 menos 4 dá 5. 9 menos 6, 3. Então, me sobram 35. Agora, eu não tenho mais 99. Tá? Eu tenho 35. 35 dá para tirar 32? Sim, 35 dá para tirar 32. Então, vamos fazer a conta aqui. 35 menos 32 vai me sobrar 3. 3 dá para tirar 16? Não, não dá para tirar 16. 3 dá para tirar 8? Não, não dá para tirar 8. 3 dá para tirar 4? Não, não dá para tirar 4. 3 dá para tirar 2? Opa, dá sim. 3 menos 2, 1. 1 dá para tirar 1? Sim, dá para tirar 1. Então, dessa forma, a gente faz a conversão. Tá? Fazendo essa verificação se é maior ou não, se eu posso subtrair ou não, sem cair para a casa dos negativos. E é importantíssimo lembrar que tem que sobrar zero. Se sobrar algum outro valor diferente de zero, eu errei a conversão. Tá? Então, aqui é a explicação dele. Comece na posição 128, o bit mais significativo. O número decimal do octeto é igual ou superior? Tá aqui, ó. É igual ou superior? Não, não é. Não é. Coloca zero, que foi o que eu fiz. Move para a próxima casa. 99, dá para tirar 64? Sim, dá para tirar 64. Registre 1, foi o que a gente fez aqui. Registrou 1. Subtraia do valor, subtrair do valor e passe a utilizar o próximo valor, o resto, 35. E aí a gente faz toda a conversão até chegar no resto zero e chegar no valor
final do meu endereço de IP. Tá? Então, quando eu tenho um valor em decimal, para mim, daqueles que facilita para mim ver, para mim utilizar, para o ser humano ler, e eu quero mudar, quero converter para o número de máquina, eu vou fazer essa conversão. Tá? E aqui ele vai me dar um exemplo daquilo que eu já fiz para vocês. 168, dá para tirar 128? Dá, coloca 1. Resto, 40. 40, dá para tirar 64? Não, não dá. Se não dá, é zero. Siga em frente. 40 é maior que 32? É maior que 32. Maior ou igual, na verdade, né? Maior ou igual a 32? Sim, é maior ou igual a 32. Posso subtrair. Resto, 8. 8, dá para tirar 16? Não, não dá. 8, dá para tirar 8? Sim, dá. Então, subtraia, resto, 0. 0 dá para tirar 4? Não. 0 dá para tirar 2? Não. 0 dá para tirar 1? Não. Tá? Então, sempre que a gente for falar ou fazer essas conversões em binário, quando tiver a ver com o endereço de IP, eu vou ter que ter as 8 casinhas preenchidas. Reparem que aqui terminou aqui a conversão, já deu resto 0. Ó. Tá? Já deu resto 0. Mas eu preciso que todas as casas estejam preenchidas. Então, vou continuando a minha conversão até chegar lá no último bit, lá na casa que tem o menor valor. Tá? Então, conversão de binário para decimal, molezinha. Coloco na tabela e só somo os valores onde tem o número 1 em cima. Tá? Conversão de decimal para binário, um pouquinho mais de serviço. Eu tenho que fazer essa verificação. É maior? Não é maior? Dá? Não dá? E aí eu consigo chegar nesse valor final da minha conversão. Tá? Aqui com o exemplo completo disso aí. Roteadores e computadores só entendem binário, enquanto humanos trabalham normalmente em decimal. É importante que você obtenha uma compreensão completa. Você tem que entender que quando você pega esse valor aqui, cada um desses valores, desse 10101000, tem um valor diferente. E eles representam valores diferentes de acordo com a sua posição. Professor, preciso decorar que um 10000000 vale um 92? Não, você não precisa. Talvez, se você for configurar uma rede ou tenha em algum lugar que não tem internet ou alguma coisa assim, pode ser, se essa rede for muito configurada com sub-redes e tal, pode ser que você acabe tendo que fazer alguma conta na mão, mas é muito difícil. Tá? É mais para entender mesmo o funcionamento de tudo isso aí. Na maioria das vezes, quando você quer fazer uma divisão por, por sub-redes, você acaba utilizando aí um calculador automático que você acha na internet e pau, calcula tudo pronto para você. Tá? Importante que eu tenha uma compreensão dos dois sistemas de numeração e como eles são utilizados na rede. Tá? Então, nós já entendemos mais ou menos os dois sistemas e o próximo passo vai ser como eles são usados na rede. Tá? Não nesse capítulo, num dos próximos. Tá? Sistema de numeração hexadecimal. Hexadecimal, galera, vamos lá. Especialmente para o endereço IPv6. Tá? No endereço MAC também há representação hexadecimal. Mas no endereço MAC, a gente não tem verificações do tipo para ver se uma coisa pertence a outra ou não. Tá? No endereço MAC você não faz cálculo com ele. Já no endereço IPv6 e no IPv4, você faz algumas verificações. Você precisa entender como a máquina faz algumas verificações. Por isso que aqui ele vai nos dar como exemplo o endereço IPv6. Tá? Lembrando, de novo, mais uma vez, o endereço IPv4 para nós humanos tem essa carinha aqui. 4 números de 0 a 255, tá? Divididos por ponto entre si. Para o computador são 32 bits binários. Beleza? Já no sistema hexadecimal, no sistema do IPv6, vamos lá. Para entender o endereço IPv6, você deve ser capaz de converter hexadecimal para decimal e vice-versa.
Hexadecimal é um sistema de numeração de base 16, tá? Que usa dígitos de 0 a 9. Então, tá aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mais as letras. Então, também utilizamos as letras A, B, C, D, E e F para representar os valores de 0 a 15. Tá? É mais fácil expressar um valor como um único dígito hexadecimal do que como 4 bits binários. Então, quando eu pego o endereço e diz lá que o endereço é CA, é mais fácil eu dizer que ele é CA do que eu dizer que ele é 11001010. É mais fácil utilizar essa notação mais curtinha para nós. Então, isso facilita um pouco o entendimento e na hora de lembrar, de fazer esse tipo de comparação. O hexadecimal é a base usada para representar endereços IPv6 e endereços MAC. Tá? IPv6, endereço lógico, IPv6, e endereço MAC, endereço físico. Os endereços IPv6 têm 128 bits de comprimento. Eles são 4 vezes maiores do que o endereço IPv4. Então, eu tenho isso em armazenamento. Isso quer dizer que é por isso que eu tenho espaço muito maior para armazenar valores do que o que eu teria lá no meu endereço IPv4. Tá? Então, isso é por isso que a gente está migrando do IPv4 para o IPv6, porque eu tenho um espaço muito maior para guardar informações, e aí isso me permite, né, para guardar endereços, e eu posso ter um endereçamento muito maior. Tá? Cada 4 bits é representado por um único dígito hexadecimal. Tá? Ou seja, isso torna o endereço IPv6 um total de 32 valores hexadecimais. Então, o endereço IPv6 é isso aqui. Tá? X, 2.x, 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 2.x. Cada X desse pode ser de 0000 até FFFF. Tá? Já vamos dar um exemplo completo para vocês aí. Cada grupo de caracteres hexadecimais de 4 caracteres é referido como um hextet, ou um sexteto, né? Um hexteto, sei lá como é que fala isso em português, nem traduziram aqui. E dessa forma é feita a divisão do endereço IPv6. Tá? Temos um vídeo que também faz a explicação dessas características do sistema hexadecimal e a conversão de hexa para decimal e de decimal para hexa. Não vamos precisar do vídeo, eu vou explicar para vocês aqui na sala. Tá? E aí ele tem um pequeno exercício pedindo para você fazer as conversões. Isso é importante. Tá? Isso é importante que vocês façam até para relembrar as aulas do ano passado. Passado não, retrasado, né? Esqueci que nós não estamos em 2020. O nosso 2020 é só letivo, né? Então ele tem aí um pequeno exercício para a gente fazer lá no material da Cisco, tá? Tanto de decimal para hexa quanto de hexa para decimal, tá? E aí ele tem o encerramento que nós já vamos chegar lá. Como, deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar aqui, ó. Decimal para hexa. Vamos riscar aqui por cima. Então, imagina que eu tenha, sei lá, decimal para hexa. 136. 136 em decimal. Vou converter para hexa
vou dividir por 16. Tá? 136 divididos por 16 vai me dar 5 dá 80, 6 dá 96, 7 dá 112, 8 dá 128, se eu não me engano. 8 dá 128. Só para não fazer a conta inteira correndo o risco de estar errado, eu vou fazer essa divisão aqui, 8, isso mesmo. Então, 136 divididos por 16 dá 8. Vou fazer a subtração aqui. 136 menos 128, vou emprestar, vai 1, sobra 8. Tá? Nesse caso, dá 8, 8. Eu pego daqui para cá o resultado e o resto. Tá? Então, se eu quiser, eu coloco o 0x antes. Na rede, nós não colocamos o 0x antes. Então, o meu resultado final é 88. Tá? Posso também pegar, por exemplo, 151. 151 divididos por 16 é para dar 9. 16 vezes 9 dá 144. Tá? 144, resto 7. Logo, o resultado dessa divisão vai dar 97. 151 em hexadecimal vale 97. Vamos lá. 172. Vou complicar um pouquinho mais. Divido por 16, dá 10. Dá 10. 160, sobra 12. 10, 12. Pego daqui para cá. Só que não é 10, 12. Tá? Eu tenho que ver quanto vale 10 e quanto vale 12. Se alguém lembra de cabeça, 10 vale A, 12 vale C. Tá? Tá aqui na nossa tabelinha aqui. 10 vale A, 12 vale C. Tá? Então, é uma revisãozinha bem rápida de como fazer essa conversão. A conversão ao contrário de decimal para hexadecimal também não chega a ser difícil. Tá? Por exemplo, vamos pegar o número B3. B3 eu quero converter de hexa para decimal. Então, eu vou mudar isso aqui da horizontal para vertical. Acho que vocês vão lembrar disso. 3 vezes 16, porque eu estou na base 16, elevado a zero. B vezes 16, porque eu estou na base 16, elevado a 1. Tá? 16 elevado a zero vale 1. Todo número elevado a zero vale 1. 16 elevado a 1 vale 16. Todo número elevado a 1 vale ele mesmo. 3 vezes 1, 3. B vale 11. Olha lá na nossa tabelinha, voltamos. B vale 11. Aqui, B vale 11. Então, 11 vezes 16 vai valer 176. 176 mais 3, 179. Tá? Então, as conversões que vocês podem cair para vocês fazerem aí são conversões desse tipo. É só lembrar, no caso do binário, de montar essa tabelinha aqui da maneira correta. Tá? Se já está em 010101, é só somar os valores que tem 1 embaixo. Assim. Soma os valores que tem 1 embaixo. Esses 4 aqui. Agora, se ele está em decimal, aí eu preciso fazer esse esquema de fazer a continha. Pode tirar? Pode. Então é 1. Não, não pode. Então é 0. Tá? Já a conversão de aqui, decimal para hexa eu faço com divisões. Vou dividindo até que não possa mais dividir. Tá? Se aqui tivesse dado, por exemplo, 17, eu dividiria de novo.
Tá? 16. Então, 1 sobra 1. 1, 12. 1, C. Tá? Mas não foi o caso aqui. E quando eu tenho o contrário, hexadecimal para decimal, aí eu faço essa troca da horizontal para vertical, multiplico por 16 elevado à posição, 16 na 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2, 16 elevado a 3, e depois somo o resultado final. Tá? Então, só o encerramento aqui. Binário é um sistema de numeração de base 2, ou seja, só tem 0 e 1, que a gente chama de bit. Cada 0 ou 1 é um bit. Decimal é um sistema de numeração de base 10, que usa de 0 a 9. Binário é o que os computadores, os hosts, os servidores e os equipamentos da rede usam para se identificar. Eles conversam em binário. Tá? Hexadecimal é um sistema de numeração de base 16 que usa números de 0 a 9 e letras de A a F. Então, pode ser aí que, por exemplo, BA13 é um número em hexadecimal tranquilo. Tá? É um pouco esquisito para a gente lembrar. O endereço IPv6 tem 128 bits, e a cada 4 bits é representado por um dígito hexadecimal. Tá? Vai dar exemplo para nós no próximo módulo, onde a gente falar sobre endereçamento. Tá? Então, por enquanto, é só para entender os sistemas numéricos. Para converter de hexadecimal para decimal, primeiro a gente converte o hexadecimal para binário. É porque aqui ele não faz. Aqui na questão, no caso da Cisco, a hexadecimal para decimal, ele não faz essa conversão aqui. Ele converte primeiro para binário para depois ir para decimal. Eu acho mais prático converter direto, mas é uma continha a mais que você precisa lembrar aí. Tá? Para converter de decimal para hexa, mesma coisa. Primeiro para binário, no caso do que a Cisco fala, e depois o binário em hexadecimal. Tá? Quem sabe converter direto, como é o nosso caso, vocês treinaram isso ano passado, todos lembram, eu acredito. Todos lembram de cabeça como fazer, né? Converte até sem precisar de fazer as contas aí, só de olhar para o número. Aí não acaba evitando essa necessidade de fazer duas contas para fazer uma conversão. Tá? E encerramos o módulo de hoje. Só para a gente não ficar muito rápido, eu vou mostrar para vocês aqui. Estou abrindo a nossa NetAcad. Beleza, está aqui o nosso curso. Esse aqui. Aqui, curso de introdução a redes. Capítulo 5, sistema de números. E aí ele vai me dar, aqui tem o número, tá? O vídeo, caso alguém tenha interesse de ver, mas ele em inglês, tá? Os vídeos eles são todos em inglês, o que não nos ajuda muito. E aqui embaixo tem a atividade, tá? Ele tem um joguinho aí que você pode baixar para fazer para fixar essa conversão. O que é bem tranquilo. Tá? E aqui ele pede, ele tem a atividade de fazer algumas conversões. Então, ó, tem o número 73 e ele está pedindo para mim converter o 73 para binário. Vamos fazer rapidinho aqui. 73 não posso tirar 128, posso tirar 64. 60... Professor, não tá na tela que o professor está fazendo a conta. Desculpem. Voltei então. O que eu tinha explicado para vocês aqui abriu o material numa nova janela, por isso que não apareceu para vocês. Agora tá, né? Tá. Tem o vídeo aqui em cima, no capítulo 5.1.2.
só que o vídeo é em inglês, o que não ajuda muito para a gente, tá? Tem a 5110, que é um joguinho. Ele pede para você baixar e ele pede para fazer algumas conversões de uma maneira diferenciada aí. Quem achar interessante, quem quiser dar uma fixada bem bacana nesse conteúdo, pode utilizar esse joguinho da Cisco para fazer. Tá? Ele é para celular. E aqui tem duas atividades, tá? A 516 e a 519. A 516 ele pede para mim converter um número de binário para decimal. Então, está aqui o número binário e está aqui o valor decimal que ele espera a resposta. Esse número binário é bem simplesinho, ó. Só tem um 1 aqui e um 1 aqui. Então, é 8 mais 2. 8 mais 2, 10. Verificar. Acertei. Novo número. Está aqui, ó, novo número. 1 aqui no final. Esse 1 vale 1. Esse 1 vale 2. Esse 1 vale 4. 1 mais 2 mais 4, 7. Tá? Verifiquei. Acertei também. Conforme você vai tentando, ele vai te dando números maiores. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Esse 1 vale 128. Esse 1 vale 32. Esse 1 vale 8. 8 mais 32, 40, 168. Verificar. Sempre que a Cisco tem essas atividadezinhas no currículo deles, no material deles, ele tem esse formatinho bacana, que é bem responsivo aí e ajuda você a treinar. Então, ele tem a opção de verificar se você acertou a resposta, de treinar com outro número e até de fazer um passo a passo para como fazer a conversão se houver mais de um passo, né? Nesse caso, só tem um passo, então ele só me mostra o resultado final. Aqui embaixo, no 5110, tem o contrário. 519. Tem o contrário. Então, está me pedindo para converter o 73 para binário. Aqui é aquele esquema que eu falei para vocês. 73 dá para tirar 128? É maior ou igual a 128? Não, não dá. 73 dá para tirar 64? Sim. 73 menos 64 sobram 9. 9 não dá para tirar 32, 9 não dá para tirar 16, 9 dá para tirar 8, sim. 9 menos 8 sobra 1. 1 não dá para tirar 4, 1 não dá para tirar 2, 1 dá para tirar 1. Tá? Verifiquei, correta a minha conversão. Tá? Então, aproveitem esses exercícios, é por isso que eu peço para vocês sempre assistir as aulas e depois dar uma olhadinha no material, no currículo da Cisco. Tem várias atividades dessas que podem ajudar vocês a lembrarem dos conteúdos. No sistema hexadecimal, mesma coisa. Tá? Eu tenho aqui, ó, algumas coisas para mim que ele pergunta para mim quanto vale. E aí eu posso fazer essa conversão e responder aqui. Tá? E também tem várias, conforme você manda... Ah, não, aqui não tem como pegar diferente, é só essas questões mesmo. No módulo Prática e Quiz, tem alguns quizinhos também que você tem como responder, fazer as questões e responder para ver se está certo. Tá? Aqui, às vezes, vem de lambuja alguma questão da prova. Tá? Então, nos outros módulos, é importante dar uma olhadinha no teste do módulo, porque ele te ajuda a entender o conteúdo e a ter uma lembrancinha para a prova. Qual identificador é usado na camada de link de dados para identificar exclusivamente um dispositivo internet? O endereço NET. Que atributo da NIC colocaria numa camada, blá, 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 blá. Então, tem todas as questões aqui. Beleza? Esse eu recomendo que vocês venham e façam sempre que a gente terminar um conteúdo. Beleza? Parei a apresentação, voltei para mim. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Conseguiram dar uma refrescada na memória e lembrar um pouquinho dessas conversões ou não ajudou muito? Qualquer coisa, se precisarem, por favor, avisem, me lembrem, durante a semana a gente pode passar uns exercícios para vocês, ou gravar uma resoluçãozinha aí para lembrar disso. Mas como eu falei, nessa próxima prova que vocês vão fazer,
que inclusive libera semana que vem, tá? Semana que vem nós fazemos o 6º módulo, e aí nós encerramos, daí encerra o conteúdo da segunda prova. Portanto, quem não fez a primeira prova ainda, por favor, entra lá e faz. Ainda nem metade da turma fez as provas. Vão lá e façam, porque semana que vem libera a segunda prova e daí já é coisa acumulando e complica a vida para vocês um pouquinho, tá? Pessoal, se ninguém tem dúvidas, estou interrompendo a gravação. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos. Como eu falei, hoje foi uma aula rapidinha, porque é só esse auxílio aí para a gente relembrar dos sistemas numéricos. Semana que vem, o pau pega de novo e nós continuamos com as aulas mais pesadas e que vão levar um pouquinho mais de tempo. Beleza? Um abraço, galera. Quem quiser sair, está dispensado.